Você já se perguntou se a sua frequência de relações sexuais está baixa demais ou até alta demais? Será que existe uma frequência ideal? Sim, e eu vou te explicar nesse vídeo o que pode acontecer se você não respeitar a frequência ideal. Olá, meu nome é Paulo Esteves, eu sou médico urologista e andrologista. Caso você queira agendar uma avaliação comigo, clique no link aqui na descrição do vídeo, ou então escaneie esse QR Code na tela. Hoje então nós vamos falar sobre a frequência de relações sexuais que é considerada boa, ideal, e em especial assim, para diferentes faixas etárias, e quando ela é considerada excessiva, ou seja, alta demais, e quais são os riscos disso, ou até baixa demais, e também quais são os riscos que isso pode trazer. Existe sim uma frequência ideal, boa, saudável para o homem. Bom, como a gente já falou aqui em outro vídeo, né, as relações sexuais, o sexo e até a masturbação são elementos importantes da vida do homem, são coisas saudáveis, né, importantes para a manutenção ali da saúde física e mental do homem. Porém, né, existem algumas situações em que mesmo uma relação sexual, algo saudável e natural, pode causar algum prejuízo, algum problema no homem quando os limites são ultrapassados. E muitas vezes as pessoas pensam apenas quando elas não têm relação por muito tempo, isso seria algo ruim, mas quando o homem busca relações de uma maneira excessiva, isso também traz algumas consequências negativas e geralmente ele começa a se preocupar, achando que está desenvolvendo algum problema de ereção, uma falta de libido, o que está acontecendo, que ele não consegue mais manter aquela frequência de relações tão alta, e às vezes é só porque ele está querendo ter mais relações do que seria normal, esperado, saudável para ele. Bom, a atividade sexual do homem, ela possui ciclos, né? Ela possui fases, tá? Então existe na excitação, a ereção, todo o intercurso sexual até o orgasmo, e existe, após isso, uma fase que é chamada de período refratário. Esse período refratário é que realmente você fica evitando ter uma relação, até porque se você tentar, existe uma chance muito grande que você não vá conseguir desempenhar o que é necessário para ter essa relação sexual. E isso é algo normal, fisiológico, né? É feito naturalmente por um motivo específico, né, da nossa reprodução humana, e isso muitas vezes causa uma certa frustração, o homem quer superar essa barreira natural do período refratário e acaba enfrentando dificuldades. O que acontece depois que um homem tem uma ejaculação, um orgasmo na relação sexual ou na masturbação? Existe uma grande liberação de uma substância chamada prolactina no nosso corpo, e isso faz com que o desejo sexual do homem diminua, a ereção se perca, né, enfraqueça, perca a ereção, e ele não consiga iniciar uma nova ereção, uma nova relação imediatamente. É como se o pênis precisasse de mais tempo para se recarregar, para recarregar as baterias ali e voltar a funcionar. E uma coisa que muitos homens já perceberam é que esse período, esse tempo necessário para recarregar as baterias, vai variar de pessoa para pessoa e vai variar para a mesma pessoa ao longo da vida. Ele tende a aumentar ao longo da vida. Então, para você ter uma ideia, para um homem que está ali na faixa dos 20 anos de idade, esse período refratário, esse tempo que é necessário para ele se recuperar e partir para uma próxima relação sexual, pode ser extremamente curto, coisa ali de 20 minutos até uma hora, em média, os homens já estão prontos aí para tentar obter uma nova ereção e ter uma nova relação sexual. Já aos 70 anos de idade, por exemplo, um homem totalmente normal, esperado, que ele passe até 72 horas no período refratário, ou seja, que ele não venha ter desejo, não tenha vontade, tenha dificuldade para ter ereção, tá? E realmente é uma dificuldade para ter uma nova ereção, isso seja normal, isso não seja disfunção erétil. Ele pode até muitas vezes se assustar, pensar que está passando por um problema de ereção, e às vezes não é porque ele ainda está dentro do período refratário, ele não está respeitando esse período refratário, está tentando forçar uma nova ereção antes da hora como ele conseguia antes, e vai ser muito difícil, muitas vezes ele não vai conseguir, ele tem que aguardar passar esse período refratário. Como eu falei, esse tempo varia de pessoa para pessoa, varia por idade, tem fatores externos também que influenciam, como a ansiedade, o grau de excitação que ele tem ali para aquela parceira ou parceiro, tá? Mas pode sempre ir aumentando ao longo da vida. Para você ter uma ideia ali, geralmente aos 50 anos de idade, é comum
que esse período refratário esteja em torno de 24 horas, ou seja, o homem dificilmente vai ter no mesmo dia mais de uma relação. Pode ter, sim, às vezes num relacionamento novo, muita excitação, né, ou alguém que já vem sempre tendo um período refratário curto, tá? Assim como pode ser um pouco maior do que isso também. Mas então, existe uma frequência de relações sexuais ideal, né? Existe uma recomendação de quantas relações sexuais o homem tem que ter para manter algo saudável, manter as suas funções eréteis, né, e sexuais saudáveis e funcionando, mas também respeitando esse limite, né, do ciclo de recuperação, do período refratário, ali sim, existe. Inclusive já foram feitos alguns estudos sobre isso. Por exemplo, um estudo de 2010 que percebeu que homens que tinham relação sexual de pelo menos uma vez por semana tinham uma chance muito maior de manter a vida sexual em alta, a ereção, né, a função erétil deles em alta ao longo da vida, do que aqueles que tinham menos relações do que uma vez por semana, uma frequência abaixo de uma vez por semana. Um outro estudo, né, que analisou apenas homens um pouco mais velhos, anotou que todos aqueles que tinham relação sexual ou masturbação também, uma vez por semana ou mais, preservavam a ereção por mais tempo do que os que não se masturbavam nem tinham relação sexual pelo menos uma vez por semana. E para vocês terem uma ideia, o risco de disfunção erétil dos homens que ejaculavam menos de uma vez por semana era mais do que o dobro do que aqueles que ejaculavam toda semana. Ou seja, mais de 2 vezes o risco de disfunção erétil. Então, como vocês podem ver, né, manter uma atividade sexual, seja através de relação sexual ou masturbação, é importante para continuar com essa função em alta, essa função ativa ao longo da vida. Porém, como eu falei no início, buscar uma frequência alta demais também não é saudável, principalmente com o passar da idade, quando os homens começam a enfrentar um período refratário maior e aí começam a se deparar com situações de não conseguir obter uma ereção, aquela sensação de que é uma disfunção erétil, que não está conseguindo, e geralmente não é isso, simplesmente não está respeitando o período refratário. Se você então tenta ultrapassar esse limite, essa frequência ali máxima que você consegue de relações sexuais, tenta não respeitar o período refratário, né, ultrapassando a frequência de relações, o que pode acontecer? Dificuldade para obter uma ereção, dificuldade para manter a ereção durante a relação, você consegue ter ereção, mas depois não consegue manter, ereções mais fracas, né, ereções que não ficam firmes ali, ficam uma ereção, como os homens falam, meia bomba, e também uma queda na libido, né, no desejo sexual, por realmente um esgotamento ali, né, na parte psicológica que é importante para o desejo sexual. E tudo isso não é uma doença, né, não é uma disfunção erétil, é simplesmente quando o homem não está respeitando ali o ciclo natural de recuperação após a atividade sexual. Então, se você quer manter a sua atividade sexual em alta, uma dica é importante: respeite o ciclo natural, né, do seu desejo sexual, respeite a evolução natural da atividade sexual ao longo da vida, né, e fique ligado sempre aqui no canal, confira outros vídeos, como por exemplo esse aqui que eu vou deixar de sugestão para você. Eu tenho certeza que a sua vida sexual vai durar muito bem durante toda a sua vida. Cuide-se e até o próximo vídeo.